Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu transmito aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Liturgia de 15 de outubro de 2022, sábado, dia de Santa Teresa de Jesus, Virgem e doutora da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou das virgens e o ofício da memória. Antífona da entrada: como a corça que suspira pelas águas da torrente, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Minha alma tem sede do Deus vivo. Salmo 41, versículo 2. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que pelo vosso Espírito fizestes surgir Santa Teresa para recordar a Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta do São Paulo, apóstolo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 15 ao 23. Irmãos, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vosso respeito, quando me lembro de vós em minhas orações. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente o conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que belíssimo texto, hein? Do apóstolo dos gentios, São Paulo. Salmo responsorial, Salmo 8, versículos do 2º ao 3º, a 4º ao 7º, refrão 7º. Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Repitamos! Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo que criastes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Desdobrastes nos céus vossa glória com grandeza, esplendor, majestade. O perfeito louvor nos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo que criastes. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem? Para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe expusestes. Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Repitamos! Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo que criastes. Agora vamos aclamar o Evangelho com um pequeno texto de João 15, versículo 26. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito, a verdade de mim irá testemunhar, e vós minhas testemunhas sereis em todo lugar. Vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar,
adorar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 8º ao 12. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho. Inicio com a reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Depois eu passo para outra reflexão. Declarar-se por alguém diante dos anjos é o mesmo que defender o ingresso desse alguém na esfera do Pai Celeste. É o que faz Jesus em favor dos seus fiéis seguidores. E o que é blasfemar? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Você sabe o que significa? Sabemos que toda a vida e as obras de Jesus se desenrolam sob a ação do Espírito Santo. Já o dizia o próprio Jesus no início de sua missão: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4, versículo 18. Ora, dizer que Jesus age pelo poder de Satanás, conforme Lucas 11, versículo 15, é blasfemar contra o Espírito Santo. É como chamar o Espírito Santo de Satanás, sendo justamente Satanás o inimigo declarado de Jesus. Quem ofende a Jesus poderá obter perdão, afinal, as pessoas são lentas para crer que ele é o Filho de Deus. Mas atribuir o bem ao maligno, isso é imperdoável. Vai contra a evidência e a reta intenção. É um fechamento total. Agora vamos a outra reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Sinagogas, magistrados e autoridades é o título. Analisando Lucas 12, versículos do 8º ao 12. Diz Santini: sim, houve um tempo em que os tribunais civis e eclesiásticos se confundiam, mas foi uma exceção. De modo geral, desde o iníquo julgamento de Jesus Cristo, o cristão tem comparecido aos tribunais na qualidade de réu. E é disto que Jesus nos fala neste Evangelho, quando vos conduzirem às sinagogas, magistrados e autoridades. Não se trata de uma hipótese, mas de uma certeza. Há de acontecer, sem dúvida. Ao mesmo tempo que o Senhor anuncia esta etapa indispensável na vida do cristão autêntico, ele também garante para nós a assistência do Espírito Santo, nosso advogado de defesa e mestre interior. Ele vos ensinará o que deveis fazer, o que deveis dizer. A história da igreja registra uma inumerável multidão de fiéis que foram perseguidos, caçados, presos, torturados e condenados à morte. Ainda nos textos do Novo Testamento, lemos as prisões e julgamentos de Pedro, Atos 4, versículo 3º, 5º, versículo 17, de Estevão, 6º, versículo 12, e de Paulo, Atos 16, versículo 22 seguintes, 21, versículo 33, 28, versículo 16. Nos séculos seguintes, até bispos e papas foram perseguidos. Ocorreu assim com o Papa Pio VII. Papa Pio VII
foi preso pelas forças de Napoleão Bonaparte em 20 de fevereiro de 1798 e arrastado para Siena, Certosa e Valence, onde morreu no dia 29 de agosto de 1799, aos 81 anos de idade. Antes de morrer, perdoou seus seguidores. Aliás, seus perseguidores. Antes de morrer, então, perdoou seus desafetos. O ódio anticristão feriu também fiéis de outras denominações, como o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, que se opôs corajosamente ao nazismo de Hitler, sendo preso e condenado à morte em 9 de abril de 1945. Os regimes comunistas perseguem implacavelmente os cristãos. Monsenhor Phan Tuan, arcebispo de Saigon, no Vietnã, escreve sobre o seu cativeiro: no cárcere não pude levar comigo a Bíblia, então ajuntei todos os pedacinhos de papel que encontrei e fiz uma minúscula agenda, na qual transcrevi mais de 300 frases do Evangelho. Este Evangelho reconstruído e reencontrado ficou sendo o meu vademecum cotidiano, o meu escrínio precioso para obter força e alimento através da Lexio Divina. Mais uma vez, o Espírito sustentava a igreja. Em nossos dias, multiplicam-se os mártires cristãos em todos os quadrantes do planeta, em uma escala até então impensada. Nas regiões onde há minorias cristãs, a perseguição se acentua sempre mais, com linchamentos, estupros, templos e centros sociais incendiados, provocando um crescente êxodo dos cristãos para outros países. Jesus avisou que seriam assim. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, o Senhor está comigo, nada temo, que pode um homem contra mim. Salmo 118, versículo 6. Agora vamos à biografia do santo do dia. Santo do dia 15 de outubro. Santa Teresa d'Ávila. Então, 15 de outubro comemora-se o dia de Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Com grande alegria, lembramos hoje da vida de santidade daquela que mereceu ser proclamada doutora da Igreja, Santa Teresa d'Ávila. Nunca um santo ou santa mostrou-se tão carne e osso como Teresa d'Ávila, ou Teresa de Jesus, nome que assumiu no Carmelo. Nascida no dia 28 de março de 1515, seus pais Alonso Sánchez de Cepeda e Beatriz d'Ávila e Ahumada a educaram junto com os irmãos dentro do exemplo e dos princípios cristãos. Aos 7 anos, tentou fugir de casa e peregrinar ao Oriente para ser martirizada pelos mouros, mas foi impedida. A leitura da vida dos santos mártires tinha sobre ela uma força inexplicável, e se não fossem os parentes terem-na encontrado por acaso, teria fugido, levando consigo o irmão Roderico. Órfã de mãe aos 12 anos, Teresa d'Ávila assumiu Nossa Senhora como sua mãe adotiva, mas o despertar da adolescência a levou a ter experiências excessivas ao lado dos primos e primas, tornando-se uma grande preocupação para seu pai. Aos 16 anos, sua atração pelas vaidades humanas era muito acentuada. Por isso, ele a colocou para estudar no colégio das Agostinianas em Ávila. Após 18 meses, uma doença grave a fez voltar para receber tratamento na casa de seu pai, o qual se culpou pelo acontecido. Nesse período, pela primeira vez, Teresa passou por experiências espirituais místicas, de visões e conversas com Deus. Todavia, as tentações mundanas não a abandonavam. Assim, atormentada, desejando seguir com segurança o caminho de Cristo, em 1535, já com 20 anos, decidiu tornar-se religiosa, mas foi impedida pelo próprio pai. Como na infância resolveu fugir, desta vez com sucesso. Então ela repetiu o gesto da infância, mas agora com sucesso. Foi para o convento carmelita da Encarnação de Ávila. Entretanto, a paz não era sua companheira mais presente. Durante o noviciado, novas tentações e mais o
relaxamento da fé, não pararam de atormentá-la. Um ano depois, contraiu outra doença grave, quase fatal, quase letal, e novamente teve visões e conversas com o Pai Celestial. Teresa então concluiu que devia converter-se de verdade e empregou todas as forças do coração em sua definitiva vivência da religião no Carmelo, tomando o nome de Teresa de Jesus. Aos 39 anos, ocorreu a sua conversão mesmo. Teve a visão do lugar que a esperava no inferno se não tivesse abandonado suas vaidades. Iniciou então o seu grande trabalho de reformista. Pequena e sempre adoentada, ninguém entendia como conseguia subir e descer montanhas, deslocar-se pelos caminhos mais ermos e inacessíveis, de convento em convento por toda a Espanha. Em 1560 teve a inspiração de um novo Carmelo. Nesse novo Carmelo, a vida seria sob as regras originais. 2 anos depois, fundou o primeiro convento das Carmelitas Descalças da regra primitiva de São José, em Ávila, onde foi morar. Porém, em 1576, enfrentou dificuldades muito sérias dentro da ordem, por causa da rigidez das normas que fez voltar nos conventos. As comunidades se rebelaram junto ao novo geral da ordem, que também não concordava muito com tudo aquilo. Por isso, ele a afastou. Teresa recolheu-se em um dos conventos e acreditou que sua obra não teria continuidade, mas obteve o apoio do rei Filipe II e conseguiu dar sequência ao seu trabalho. Em 1580, o Papa Gregório XIII declarou autônoma a província carmelita descalça. Apesar de toda essa atividade, ainda encontrava espaço para transmitir ao mundo suas reflexões e experiências místicas. Na sua época, toda a cidade de Ávila sabia de suas visões e diálogos com Deus para obter ajuda na ânsia de entender e conciliar seus dons de espiritualidade e as insistentes tentações. Ela mesma expôs os fatos para muitos leigos e não apenas aos seus confessores. E ela só seguiu numa rota segura porque foi devidamente orientada pelos últimos, que eram os agora santos Francisco Borgia e Pedro de Alcântara, que perceberam os sinais da ação de Deus. A autobiografia. A pedido de seus superiores, registrou toda a sua vida atribulada de tentações e espiritualidade mística em livros, como O Caminho da Perfeição, As Moradas, a Autobiografia e outros textos. Neles, ela própria narra como o anjo transpassou seu coração com uma seta de fogo. Doente, morreu em 4 de outubro de 1582, aos 67 anos, no convento de Alba de Torres, Espanha. Na ocasião, tinha reformado dezenas de conventos e fundado mais 32 de carmelitas descalças, sendo 17 femininos e 15 masculinos. Beatificada em 1614, foi canonizada em 1622. O Papa Paulo VI, em 1970, proclamou Santa Teresa d'Ávila doutora da Igreja, a primeira mulher a obter tal título. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Do aramaico dialeto de Jesus significa vinde Senhor Jesus. Um dia Jesus vai voltar e vai julgar toda a humanidade. Será a parousia, o fim da história, o fim do tempo e o espaço como conhecemos aqui hoje. Arrependa-se se você quer a vida eterna com Deus. A vida espiritual. A vida na glória. No novo Éden. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Palavras, atos, omissões, pensamentos.
perdão, Senhor, e eu quero a vida eterna, Senhor Jesus, eu quero a vida eterna, eu quero